E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Hoje nós vamos estudar um importante conceito da matemática que é sobre o Teorema de Pitágoras. Eu vou mostrar para vocês a demonstração desse teorema e também uma aplicação em um exercício de vestibular. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer e a trazer a matemática mais acessível e mais próxima da nossa realidade. Além disso, é importante você ativar a notificação, porque dessa forma você vai mostrar para o YouTube que você quer ver os nossos vídeos que nós fazemos toda semana. Mas afinal de contas, o que se trata do Teorema de Pitágoras? Bem, o Teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. O que afirma o Teorema de Pitágoras? Ele afirma que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Então, esse teorema eu levo o nome desse cara aí, o Pitágoras, que tradicionalmente é acreditado pela sua descoberta e demonstração, embora seja frequentemente argumentado que o conhecimento do teorema seja anterior a ele. Vamos observar aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras. Como que posso demonstrar o Teorema de Pitágoras? Lembrando, o que diz o Teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, como esse aqui, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado, correto? Então, o que quer dizer isso? Esse conceito do Teorema de Pitágoras ele pode ser expandido para um conceito de área. Nada mais é do que o seguinte: se você pegar um quadradinho de medida b, ou seja, do cateto b, mais outro quadradinho de medida c, se você somar esses dois quadradinhos, vai dar exatamente o tamanho da área desse quadrado da hipotenusa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse caso nosso, o cateto b vale 3, que é a altura, e o cateto c é a base, que é o 4. Né? Vamos colocar aqui então, o cateto b, ele ficaria como esse quadradinho vermelhinho aqui. Então, quer dizer, se eu pegar esse quadradinho vermelhinho mais o quadradinho formado pela medida C, que é esse outro quadradinho aqui, que no caso é a cor azul, somando as duas áreas, vai dar exatamente o tamanho da área da hipotenusa, que tem essa medida aqui da hipotenusa. No caso aqui seria esse quadrado roxo. Então, se eu pego a área desse quadradinho vermelho mais a área do quadradinho azul, vai dar exatamente no quadradinho roxo. Quer ver? Vou colocar aqui o Teorema de Pitágoras para vocês. Aparece aqui o Teorema de Pitágoras. E aqui está a demonstração da fórmula. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, correto? Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos esse conceito de área. Aqui, que é o último, a área do quadrado maior, que é de lado 5, como que é a área do quadrado? 5 vezes 5 dá 25, né? Vai dar exatamente igual ao quadrado desses catetos menores, ou seja, dos quadradinhos menores, o vermelho e o azul. Confere aqui para você ver. O azul, aliás, o vermelho, tem a área 9 e o azul, que é representado aqui pela área 16, ou seja, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16, ou seja, 9 mais 16 vai dar exatamente o quadrado maior, que é o roxo, que é o 25. Se você alterar aqui, por exemplo, eu vou alterar aqui para 2 e aqui para 5, por exemplo, se você observar aqui, o valor continua dando exatamente igual. Então, em qualquer triângulo retângulo vai valer essa relação do Teorema de Pitágoras. Observa aqui, eu estou mudando bem pequenininho aqui, a área continua exatamente valendo esse Teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Agora nós vamos ver uma aplicação agora relacionando o Teorema de Pitágoras no exercício de vestibular. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Só para lembrar, quando vocês vão fazer uma questão de matemática, vocês sempre têm que grifar as partes principais. Vamos ler o problema então? Um grupo de corredores de aventura se depara com o ponto A no topo de um despenhadeiro vertical. O ângulo C é ângulo reto, ou seja, aqui é a informação que nós temos aqui. Ó. O ângulo C, vamos lá, grifar, é ângulo reto, ou seja, aqui é o ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ponto este que está previamente ligado ao ponto B por uma corda retilínea de 60 metros. Ou seja, essa corda aqui, retilínea, ou seja, de A até B, vale 60 metros. Você pode até colocar aqui a informação no desenho para ficar mais fácil para você resolver, conforme a figura a seguir. Aí pergunta aqui, se a altura AC, ou seja, essa altura AC, que aqui nesse caso já é o 30, né? Tá falando aqui 30 metros, aqui também tá, grifa. No despenhadeiro fosse a metade, importante informação, metade do que é o comprimento da corda deveria ser igual a, ou seja, se aqui fosse a metade, ou seja, se fosse metade de 30, o que? 15. Qual que deveria ser o tamanho dessa corda aqui? Tá,
Para você saber qual que deveria ser o tamanho dessa corda, se aqui fosse a metade, ou seja, 15, primeiro você tem que descobrir pelo menos qual que é a distância que vai estar aqui do ponto B ao C. Lembrando que eles estão previamente fixados, ou seja, o tamanho que vai ser o mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que encontrar é esse tamanho de B até C. O que eu posso aplicar? Usando o teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo, em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, ou seja, hipotenusa ao quadrado. Nesse caso aqui vai ser o 60, então ficaria 60 ao quadrado igual ao quadrado dos catetos. Nesse cateto aqui é 30, então 30 ao quadrado, mais esse valor aqui de B até C eu não sei, vou chamar de x, mais x ao quadrado. Resolvendo aqui nós temos o quê? 60 ao quadrado é a mesma coisa que eu vou fazer o quê? 6 ao quadrado é 36, então fica 36, e aumenta 2 zeros. Aqui é a mesma coisa, 3 ao quadrado é 9, e aumenta 2 zeros. 0, 900 mais x ao quadrado. Resolvendo aqui, 3.600, o 900 vai para lá, então ele vai com a operação inversa, menos. Então fica 3.600 menos 900, que é igual a quantos? 3.600 menos 900 igual a x ao quadrado. 3.600 menos 900 dá quantos? 2.700. Então vai ficar, vou continuar aqui em cima, né? X ao quadrado, já vou arrumar a equação, dá 2.700. Agora eu tenho que tirar o quê? A raiz quadrada desse 2.700, correto? X igual a raiz quadrada de 2.700. Vocês conseguem resolver essa raiz quadrada de 2.700 sem ser pela fatoração? Vou mostrar para vocês. Ó. Como que termina com 0, 0, o que eu posso fazer? Um jeito mais fácil, mais prático, quando dá para fazer com 0, que foi mais fácil, você pode fazer o quê? Transformar ele em uma multiplicação de dois números. Você pode fazer o quê? 27 vezes 100. Por que é vezes 100? Porque tem dois zeros aqui, ó. Aí você tira a raiz do valor que dá para tirar exatamente. No caso aqui, o raiz quadrada de 100, eu sei que é exato, não é? Então fica, o raiz quadrada de 100 é quantos? Não é 10? Então 10 é para fora, então fica 10 e sobra o raiz quadrada de 27 dentro da raiz quadrada. Outra coisa para você fazer ainda, simplificar ainda mais esse radical, é você transformar esse 27 em outro produto, ou seja, a multiplicação de outros dois números, sendo que o número tem que ter uma raiz quadrada exata. Por exemplo, do 27, 9 vezes 3 não é 27? Então vamos fazer isso. Então x fica igual a 10 raiz quadrada de 9 vezes 3. Por que eu fiz 9 vezes 3? Porque a raiz quadrada de 9 é exata. A raiz quadrada de 9 é 3, não é? Então vai para fora. Fora do radical. Então fica 10 vezes raiz quadrada de 9 é 3, ele vai para fora do radical. Então fica 3 e o raiz de 3 sobrou lá. Então fica a raiz de 3 vezes 10, 30. Então x igual a 30 raiz quadrada de 3. Beleza. Então esse é o valor do x aqui, ou seja, do comprimento de B até C. 30 raiz quadrada de 3, certo? Pegou até aqui, só que o exercício não está pedindo isso. O exercício está pedindo o quê? Se a altura for metade, ou seja, se for 15 aqui, quanto que tem que ser o comprimento dessa corda aqui de A até B? Vamos fazer agora? Dá o print nessa tela aqui que eu vou apagar aí para nós continuarmos esse cálculo. Bom, continuando aqui o exercício, nós encontramos apenas a base de B até C. Falta encontrar esse valor daqui. Só que agora o exercício fala que tem que ser a metade dessa medida. Então a metade dessa medida eu já vou colocar aqui que é 15, né? Nós sabemos. 15 metros. E aqui eu tenho que descobrir qual é o tamanho da corda se for 15 metros de altura. Então eu não sei o que eu vou chamar de Y. Agora a diferença do outro, que aquela hora nós tínhamos que descobrir o cateto, agora nós temos que descobrir a hipotenusa, mas vale a mesma relação do teorema de Pitágoras. Ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, aqui a hipotenusa, que está na frente do quadradinho, vai ficar Y ao quadrado igual aos catetos ao quadrado, ou seja, 15 ao quadrado mais 30 raiz quadrada de 3, colocar entre parênteses, ao quadrado. Resolvo todas as potências, nós temos o valor de quantos? 15 ao quadrado, 225, mais 30 ao quadrado é quantos? 30 ao quadrado eu faço, dá 900, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3, que ele corta o índice aqui, um expoente. Então fica 900 vezes 3 mais 225, que dá igual a quantos? Então y ao quadrado igual a 2.925. Agora, para tirar o quadrado, eu vou passar a raiz quadrada. Vou continuar aqui do outro lado. Então, fica y igual a raiz quadrada de 2.925. Lembra que eu ensinei da outra forma para a gente fazer
direto já sem fatorar, nesse caso aqui eu vou fazer por fatoração, porque não termina com 00 e é mais complicado a gente fazer daquela forma. Vamos fazer a fatoração? Fazendo a fatoração de 2.925, nós temos, olha aqui, fiz a fatoração rápida, acelerei para vocês. Aqui como que eu resolvo por fatoração para eliminar esse radical? Vou separar sempre de 2 em 2. Então eu separo, como é raiz quadrada, que não aparece, mas tem um 2 no índice, vou separar de 2 em 2. Eu consegui fazer par com 3 e com 5, ou seja, o 3 e o 5, vou pegar só um deles. Então ficou 3 e o 5. E faço a multiplicação deles. 3 e 5 é quantos? 15. Então, no caso aqui, o y vai ser igual a mesma coisa que 3 e 5, 15. Então fica 15 raiz quadrada. Sobrou o quê? Só o 13, né? Então o 13 fica dentro da raiz quadrada. Então, ou seja, o y vale 15 raiz quadrada de 13 metros. Ou seja, a alternativa que nós temos aqui, eu vou baixar aqui para nós vermos, não apareceu na tela, é a alternativa, se vocês observarem, a alternativa E. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o Teorema de Pitágoras, a sua demonstração e esse exercício aqui para nós finalizarmos. Se você está aqui e não deixou seu like, já deixa seu like. Também agradeço por vocês ficarem até o final. Não inscreveu no canal? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Comentem aí se vocês querem ver mais vídeos sobre essa temática, sobre temática de vestibular ou sobre curiosidades matemáticas. Valeu e até a próxima!